Olá, bem-vindos ao canal Descomplica aí no YouTube. Meu nome é Rodrigo Machado e sou professor de língua portuguesa. No vídeo de hoje apresentaremos o gênero textual midiático Carta do Leitor. Como sabemos, os gêneros são múltiplos e cada gênero age de uma determinada forma na sociedade. É o que permite que nos comuniquemos de forma dinâmica. E a carta do leitor, ela pode ser encontrada em jornais, revistas e sites. Nesses veículos de comunicação, tem espaços do leitor onde ele pode criticar, argumentar, expor seu ponto de vista, seja para fazer uma reflexão, sugerir alguma coisa sobre algum tema ou tópico abordado nesses veículos de comunicação. Por isso, esse vídeo ele se baseia numa proposta de ação que foi solicitado na disciplina Leitura e Produção de Textos 2, ministrada pela professora Maria Goretti Varão, da Universidade Federal do Piauí. Então, bora lá. Eu irei compartilhar os slides, onde a gente vai ver a proposta de ação, quais os objetivos, o conteúdo, a metodologia e também a forma de avaliação. Aqui temos uma proposta de ação, cujo conteúdo fala-se a respeito do gênero Carta do Leitor. Então a gente vai ver essa proposta e também o desenrolar dela e quais serão as atividades que serão trabalhadas referente a esse gênero textual. Bora lá! Plano de aula. Professor Rodrigo Machado, disciplina Língua Portuguesa, a modalidade Ensino Médio, a turma primeiro ano, e a duração da aula, em média, seria 4 aulas de 50 minutos. Qual seria o título da aula? O título da aula seria Conhecendo o Gênero Textual, Carta do Leitor. A proposta de ação se baseia em: sabe-se que os gêneros textuais estão presentes em vários campos da interação humana. Então, por isso, será trabalhado em sala de aula a carta do leitor, que é um tipo de gênero textual midiático e argumentativo, encontrado em jornais, revistas, sites, onde esses leitores podem expressar suas opiniões. Então, é fazer com que o aluno ele tenha um pensamento crítico a respeito de algum tópico, algum tema, algo que ele viu nos meios de circulação, dos meios de comunicação. Então é super importante trabalhar essa proposta de ação para estimular a criticidade, fazer com que o indivíduo pense a respeito de algo, mas que tenha uma opinião, um embasamento naquilo que está sendo falado. Então é super importante esse plano de ação. O conteúdo a ser trabalhado. O conteúdo é conhecendo o gênero Carta do Leitor. Quem escreve e quais os meios de comunicação que esse gênero circula na nossa sociedade. Com que finalidade ele é produzido dentro do meio social. Qual é a estrutura desse tipo de carta, que é a carta do leitor. Também temos as estratégias para a produção textual, ou seja, é fazer com que o aluno também produza um texto, a carta do leitor, endereçada a algum meio de comunicação, seja para ele criticar, sugerir, refletir ou parabenizar. O intuito da carta do leitor é interação, ou seja, interagir com os meios de comunicação, seja sobre algum tópico, abordagem que você mais gostou, ou talvez sugestões, como por exemplo, determinado assunto que você gostaria que fosse escrito mais, que aparecesse mais na revista, ou assuntos que você acha que são relevantes a serem discutidos. É importante que você endereça essa carta a esses meios de comunicação, relatando, falando o que você deseja
para que a revista cresça, porque é um feedback que a revista, o jornal, os sites têm daqueles leitores. Então, por isso que é fundamental esse feedback, essa troca, essa interação. Quais seriam os objetivos? Conhecer o gênero carta do leitor, bem como a sua função social, desenvolver o pensamento crítico e reconhecer a sua importância para interagir e participar ativamente das diferentes questões presentes na sociedade. Produzir carta do leitor, levantando questionamentos, expondo os pontos de vista e os argumentos para criticar. Então, nesses objetivos, o que prioriza? Basicamente, o que a gente prioriza nesse objetivo é desenvolver o pensamento crítico, porque a partir dessas interações, a gente tem que ter opinião a respeito de algum tópico, uma opinião que seja relevante, que seja argumentativa, que tenha reflexão, que tenha crítica e que tenha sugestão sobre algo que nos agrade ou que também não nos agrade. Então, o intuito da carta do leitor é fazer com que esses leitores tenham uma voz, ou seja, eu tenho um veículo de comunicação, mas eu preciso saber o que os meus leitores estão gostando. Então, para isso foi criada a seção do leitor, onde aquele leitor, ele escreve, ele fala sobre o que ele mais gostou. A crítica pode ser uma crítica boa a respeito, eu gostei muito daquela disciplina, eu gostei muito daquele tópico, aquele tema abordado, ou seria uma sugestão, eu queria que vocês escrevessem mais sobre isso. Então, essa troca permite que o leitor ele seja crítico naquilo que ele está lendo. Então, é importante desenvolver esse pensamento crítico com a turma, com os alunos. O procedimento de ensino. O procedimento se baseia em aulas expositivas, dialogadas, sobre a função da carta do leitor na sociedade, onde esses podem ser encontrados, promovendo debates e discussões sobre como expor sua opinião em relação a um determinado tema ou assunto. Então, a gente parte do princípio que, a partir das discussões a respeito da função que ele tem dentro da sociedade, quais são os meios que ele é vinculado? Ele é vinculado no jornal, em revistas, em sites, através dos e-mails. Então a gente percebe que temos que trabalhar a forma crítica que vamos expor nossas opiniões, o seu ponto de vista. A gente tem que argumentar a respeito de algum assunto. A gente utiliza meios argumentativos para convencer, persuadir tal pessoa a respeito de algum tópico, algum tema que está no meio social, um tema relevante, por exemplo. Então é importante esse trabalho. O procedimento se baseia também a respeito de introduzir esse gênero com a turma a respeito de 2 textos que serão expostos. A partir da exposição desses 2 textos, vamos fazer a análise. O que tem na sua composição? Qual é a sua estrutura? O que vocês conseguem observar no modo como o leitor articula seus argumentos? O tema é sobre o quê? É sobre gibi? Ele está falando sobre problemas ambientais, problemas do bairro, a criminalidade? Qual foi a intenção do leitor endereçando essa carta? A quem ele endereçou? E por quê? É porque ele endereça sempre a um meio de comunicação. Não devemos confundir com carta pessoal, porque a carta do leitor, ela parte do leitor enviando essa carta a algum meio de comunicação, seja agradecendo, criticando, argumentando, expondo. Essa parte desse princípio. Aqui temos alguns textos que seriam utilizados para a identificação das características desse gênero. Temos aqui o texto que fala o jornal, o diário, né, onde o leitor ele expõe a sua opinião, a sugestão. Temos aqui outro texto também que se baseia para a identificação das características do gênero, tá? Que seria aqui um e-mail que está sendo endereçado à revista Mundo Educação.
ok? Então, a partir dessa identificação, conseguimos observar o intuito da carta do leitor, para qual finalidade ela é endereçada, sempre sendo endereçada aos meios de comunicação. É a principal característica desse gênero. Ela está sempre vinculada à mídia, tá? Os recursos didáticos. Os recursos que irão ser utilizados vai ser a internet para pesquisa, ou seja, os alunos farão uma pesquisa a respeito desse gênero, as principais características, vão procurar outros exemplos além do que foram mostrados, tá? Para a gente enriquecer e tomar conhecimento sobre os vários assuntos que podem ser escritos dentro dessa carta do leitor. Porque a função dela é criticar. Então é super importante que a gente veja vários exemplos de carta do leitor, temas diferentes. Será usado data show, os slides, para a gente fazer essa comparação com outros textos também, olhando a sua estrutura, qual é a composição, quais são as características. Tem remetente, tem a linguagem informal, formal, como é que o leitor articula suas ideias dentro da carta do leitor. Ele articula de modo persuasivo, tem parágrafos ou não tem? Então, a gente vai identificar as características, a composição dessa estrutura. Teremos também atividade xerocada, onde os alunos irão identificar, irão fazer a leitura desse texto, no caso, irão responder qual é o intuito do leitor, o que ele quis passar com aquela carta, qual é a crítica, a sugestão. Também temos revistas, vão ser utilizados revistas, jornais e sites para que aquele aluno ele vá procurar a seção do leitor. Então, é fazer com que ele leia esses jornais e procure aonde é que está a seção do leitor, que é o espaço reservado para essas pessoas que leem jornais, revistas ou sites. A avaliação. A avaliação será parte do princípio que será feita mediante a participação da turma nas discussões, a realização das tarefas requeridas, a pesquisa na internet e também a elaboração textual. Aqui temos algumas referências bibliográficas. Temos aqui a Carta do Leitor, a importância de se manifestar, que está disponível na Folha de Londrina. Também temos a Carta do Leitor, que seria algumas características, que também está disponível em toda a matéria. E temos aqui debate conduzido à escrita do texto argumentativo, que está disponível no site Educador Brasil Escola, ok? Então aqui foi a finalização do nosso plano de aula, mas basicamente seria a proposta de ação, na qual trabalharia o gênero carta do leitor e a sua função dentro da sociedade. O que parte do leitor, qual assunto que é relevante para ele, mas que ele critica, ele sugere, então ele está se inserindo na sociedade. Então os meios de comunicação, eles ajudam a dinamizar essa interação. Então por isso que é criado a seção do leitor, que possibilita que aquela revista, site ou jornal, ela saiba quais são os pensamentos dos leitores a respeito do tópico que é abordado. Então lá você pode sugerir, criticar, argumentar, persuadir, no sentido de que você usa argumentos assim, para você que certo tema que não foi tão explorado possa ser colocado naquele jornal na próxima semana. Então é super importante você utilizar a carta do leitor para você se manifestar. A gente tem que se manifestar, ou seja, temos que impor nossas opiniões. A gente tem que ser um ser crítico que reflita a partir das nossas leituras, ok? E também que a gente utilize argumentos para denunciar certos problemas, como também, digamos, basicamente o problema estrutural dos bairros. Caso você fosse endereçar aquela carta, então você utilizaria argumentos para chamar a atenção daquela mídia social. Então é super importante trabalharmos
em sala de aula o gênero carta do leitor. Por isso, aqui foi nosso plano, a nossa proposta de ação, que foi requerido pela disciplina. Até logo!